Eu sou o SUS. 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 Armã, Aré, SUS. Eu sou o SUS. Eu sou o SUS. Repórter SUS. O que acontece no seu sistema de saúde? Olá, o Repórter SUS está de volta e nós vamos começar o ano de 2025 discutindo o adoecimento no trabalho, para que a gente não espere para tratar desse tema só quando a gente chegar no esgotamento total, né? Além do fato de que essa temática tem sido cada vez mais comum nos debates entre trabalhadores e trabalhadoras, né? A qualidade de vida no ambiente de trabalho e a saúde do trabalhador e da trabalhadora em relação às condições que o trabalho proporciona. Bom, a gente vai falar um pouquinho mais especificamente de um termo que muita gente conhece, mas muita gente pode nem entender, o burnout. Neste mês de janeiro, além de ser o mês da campanha pela saúde mental, a gente também teve a inclusão da adoção da classificação da Organização Mundial da Saúde, a OMS, para a síndrome de burnout no Brasil. É uma condição que já era reconhecida pela Previdência Social, pelo Judiciário também, como motivo de afastamento de trabalhadores e trabalhadoras, mas agora está ganhando delimitações mais claras sob o código QD85, é o código que vai identificar a síndrome do burnout. De acordo com a OMS, as características são sensação de exaustão e esgotamento, sentimentos negativos em relação ao trabalho, cínicos, a OMS usa esse termo também, são sentimentos negativos e cínicos em relação ao ambiente de trabalho, perda de produtividade, e também há sintomas como alterações de humor, insônia, dores de cabeça e musculares, que são sintomas comuns a outras doenças mentais também. Quem é que nunca sentiu isso em relação ao trabalho? Tenho certeza que essa descrição de sintomas é comum para muita gente que está nos ouvindo. Então, para conversar sobre essa inclusão do diagnóstico, sobre as formas de prevenção do sofrimento no trabalho, a gente tem nesse primeiro programa, nesse primeiro episódio do Repórter SUS, a presença da Cláudia Osório, que é professora da Universidade Federal Fluminense. Vale ressaltar, gente, que embora a nossa Previdência e o nosso sistema judiciário já venham reconhecendo o burnout como um problema de saúde mental que pode sim justificar a ausência de trabalhadores e trabalhadoras, isso acontece há pouco tempo, né? Muita gente pode falar, não, mas já tem um tempinho que a gente está implementando. Olha, não é muito tempo não, porque esse processo de implementação, ele não diz respeito só à oficialização dessa questão como uma doença que pode afastar as pessoas do trabalho, mas a construção de todos os processos que a gente precisa instituir para que isso fique cada vez mais explícito nas nossas relações trabalhistas e nas nossas questões previdenciárias também. Então, queria muito agradecer a Cláudia para falar um pouquinho mais desse problema, dessa questão que atinge tanta gente. Valeu demais, Cláudia, por estar aqui para esclarecer as questões relativas à saúde mental e ao burnout com a gente. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Vamos ter uma boa conversa. Qual é a importância de a gente tratar uma doença como burnout, como uma doença, digamos, oficializada, uma doença mental que pode causar afastamento de trabalhadores e trabalhadoras? É um avanço, Cláudia? Olha, essa pergunta tem uma resposta simples e uma resposta mais complexa com relação às controvérsias que esse tema pode conter, né? A resposta simples é que ter uma clareza maior na legislação, nas normas, portarias, leis, né, facilita a vida daquele trabalhador, né, garante direitos àquele trabalhador que já está sofrendo a doença, né, que já foi bastante agredido no trabalho, que está bastante desgastado, adoecido e que precisa de um afastamento ou mesmo de uma aposentadoria em função do problema causado no trabalho, que se ele continuar a trabalhar nas mesmas circunstâncias, na mesma situação, nas mesmas condições de trabalho, né, ele
provavelmente não irá melhorar, podendo até piorar. Isso vale para os transtornos mentais e também para outras doenças e outros problemas de saúde relacionados ao trabalho, não é? Mas em relação aos transtornos mentais, dependendo do tipo de sintoma, pode haver uma reação, e muito frequentemente há, que aquilo não é nada, é mimimi, né? É uma choradeira que não faz sentido, o trabalhador não quer trabalhar, e há uma pressão difusa, muitas vezes, outras vezes não, com nome, sobrenome, cargo ocupado, posto, etc., sobre a Previdência para conceder, muitas vezes, menos licenças, menos benefícios, menos autorizações para aposentadoria, em função dos problemas em geral e com transtornos mentais, dada a dificuldade de comprovação da existência do transtorno e da causa do transtorno ser realmente no trabalho, isso às vezes é mais... Essa pressão ela pode ser mais efetiva, né? E um sinal disso é que há muito tempo eu não faço essa pesquisa, mas em alguns momentos, se a gente pesquisar em vários estados a quantidade de demandas de licença por questões de saúde mental, tem uma frequência de aceitação, um percentual de aceitação pela Previdência estadual totalmente diferente de um estado para o outro, né? Então, você teve épocas aqui no Rio de Janeiro, que é onde eu vivo e trabalho, né, de um percentual extremamente baixo de várias formas de adoecimento. Melhor, que foi mais discutido, foi da Ler-Dort, dos distúrbios articulares, né, articulares, e com frequências em algumas cidades, alguns estados muito baixas, que não faz sentido com o tipo de atividade profissional, ocupacional que aquele estado tem. E a explicação, se você vai procurando detalhes da situação em geral, tem a ver com uma pressão maior sobre os médicos examinadores da Previdência Social, né? Que tem metas, né? Eles devem cumprir metas que podem, não sei se são oficiais, mas extraoficialmente com certeza existem. A gente tem, pelo que você está falando, Cláudia, nós temos então ainda acredito que além de desconhecimento, um certo preconceito também em relação às doenças mentais como fatores Sim. de afastamento do trabalho, né? Eu estou entendendo da sua fala que vai por esse caminho, né? Existem as duas coisas, uma pressão, né, de setores do capital para não conceder, né, porque isso pega mal para as empresas e isso pode trazer problemas orçamentários, problemas de financeiros, né, de equilíbrio financeiro para as empresas, e fica feio, né, também. Então tem aí efeitos de marketing e tal, mas tem também, sim, muito preconceito. Então, há trabalhadores que custam muito a pedir socorro, ou mesmo a reconhecer para si mesmo que estão tendo uma situação de muita pressão, de muito desgaste emocional, cognitivo, mental, porque isso é visto como uma fraqueza indevida, um desejo de não trabalhar, um não gostar de trabalhar, querer se encostar, está fazendo corpo mole. Isso é muito antigo e continua a existir. E eu queria conversar um pouquinho com você, Cláudia, sobre quais são os fatores que levam a essa relação do trabalho e do adoecimento, né? Você estava falando das empresas, do capital, e a gente sabe que esse capitalismo radicalizado que a gente percebe hoje em dia
ele tem esgotado a nossa massa trabalhadora, e essas doenças de ordem mental causadas pela dinâmica do ambiente do trabalho não são incomuns, pelo contrário, são cada vez mais comuns. A gente podia listar esses fatores que fazem com que a gente consiga estabelecer essa relação entre o trabalho e o adoecimento, Cláudia? Quer dizer, o capitalismo radicalizado resume esses fatores, né? A gente pode listar, e a OMS, nos seus textos, muitas vezes lista, muitas abordagens lista. Eu não gosto das listas, sabe, Nara? Eu gosto de pensar em termos de processo. Já há algum tempo que o aumento de frequência de afastamentos do trabalho vem sendo um tema internacional, do capitalismo internacional. A OMS já vem, e a OIT, a Organização Internacional do Trabalho principalmente, vem apontando os transtornos mentais como um problema de risco no trabalho da atualidade, da contemporaneidade, novos riscos, junto com alguns riscos tecnológicos que também são novos, que têm a ver com tecnologias duras, né? Riscos sociais como os relativos à imigração, e a imigração sem políticas de como enfrentar isso. E aí o mental, o psicossocial está entrando também nessa lista de transtornos da atualidade, do capitalismo contemporâneo. E aí é muito comum aparecer uma lista de fatores. Se você olhar esses fatores, eles têm a ver com o gerenciamento do trabalho, com as políticas de avaliação de desempenho, de o que é um trabalho de qualidade, né, o que é um produto de qualidade, e são todos relativos a isso, mas não são tratados como um processo que é um processo geral de uma política gestionária de metas, né, uma gestão por metas que tem características de enfraquecer muitos coletivos de trabalho, de fazer muitas exigências de que os trabalhadores assumam responsabilidades sem que a empresa dê aos trabalhadores e aos coletivos de trabalho suficientes instrumentos para fazer isso, né? Então, é uma liberdade que é uma armadilha, porque você tem liberdade para decidir, mas as questões necessárias, por exemplo, às vezes uma certa lentidão do processo para a implantação de uma nova tecnologia, que é necessária para que todo o ajuste aconteça, inclusive o ajuste em termos da falta de experiência dos trabalhadores com aquela nova tecnologia, o cansaço que a gente tem quando tem que fazer coisas que a gente ainda não automatizou. E então todo mundo tem algumas experiências de trabalho ou não sobre isso. Uma nova tecnologia, uma nova ocupação, uma transferência de posto de trabalho porque foi implantada uma máquina nova, né? Tudo isso exige um tempo, uma certa lentidão para que as coisas se reajustem. Esse é só um exemplo, mas a gestão por metas, ela tende a desconsiderar as situações reais de trabalho e as situações reais de vida, porque ninguém é um autômato. Mesmo os autômatos mudam conforme o tempo de uso, né, o tempo da última manutenção. Imagina os seres humanos. Esse modo de pensar neoliberal do capitalismo, ele é responsável claramente pelo aumento da frequência de depressão e burnout, principalmente. Mas a gente tem outros, né? Tem todos os infartos no miocárdio, morte súbita nos corredores da empresa, suicídio de executivos na Europa na sua mesa de trabalho, altos executivos, né? Então, tudo isso está no mesmo pacote. Uma situação em que o trabalhador nunca consegue dar conta. Sim. A tal da política de excelência coloca uma situação em que você está sempre devendo em termos de bom desempenho no trabalho. Porque se as metas são alcançadas, então deve ser porque dá para lucrar mais. A gente aumenta um pouco as metas. Assim as pessoas vão produzir mais. Então você está sempre devendo.
É importantíssimo esse movimento contra a escala 6x1, porque chama atenção para isso. É a própria organização do trabalho, é a política de horário, de metas, de exigências e recompensas da empresa, né? O modo como isso é organizado, que produz isso. Não é o foco, muitas vezes, é colocado nas relações interpessoais no trabalho. Se as pessoas são amigas, se elas são gentis umas com as outras ou não são gentis. É claro que as relações interpessoais têm um peso importante, mas mesmo essas relações interpessoais, elas azedam se está todo mundo nervoso, porque pode ser mandado embora na próxima avaliação de desempenho, porque as metas são perto do impossível de alcançar. Sim. Que é o seguinte, uma questão que influencia aí, mas é uma questão qualitativamente diferente, é o peso que tem a possibilidade do trabalhador, ele próprio e coletivamente, como grupo grande de trabalhadores, poder se orgulhar de entregar um bom trabalho. Isso é extremamente importante. Trabalhador, regra geral, se tudo estiver correndo bem, se a empresa não atrapalhar muito, se o chefe não perturbar demais, todo mundo quer fazer um bom trabalho. Mas, às vezes, para fazer um bom trabalho, a pessoa precisa entregar quantitativamente menor, levar mais tempo para fazer e ter melhores insumos, ter recursos para fazer esse trabalho. Tudo isso que, se você não tem, você não pode chegar em casa e dizer para a sua família: puxa, foi um dia lindo, consegui fazer uma coisa tão bacana. Então, poder se orgulhar do seu trabalho é fundamental para a saúde mental, fundamental. Tem sido discutido mais recentemente em algumas linhas da psicologia do trabalho com muita importância. Então, agora, uma coisa não está descolada da outra, né? O bom estado das máquinas, os bons insumos e a organização do trabalho, a política das empresas, está tudo junto. A gestão pública está indo no mesmo sentido, que é muito triste. A própria gestão pública está pegando um modo de gestão que é próprio do neoliberalismo. Então, isso é muito ruim, e aí a gente vê o aumento dos adoecimentos. Quais são os sinais, os sintomas aos quais as pessoas precisam estar atentas no ambiente de trabalho para falar: poxa, acho que eu estou adoecendo, acho que eu não dou conta mais, acho que eu preciso de ajuda. Como é que a gente pode informar a nossa população sobre quais são os sintomas que são necessários, uma atenção, uma luz, uma percepção até pessoal sobre a existência? Isso é importante, sim. Olha, a gente pode começar lembrando que burnout é a expressão inglesa, né? E que aqui no Brasil tem sido adotado e está também na lista das doenças reconhecidas pela Previdência como esgotamento, né? E a professora Edith Seligman Silva, que é uma psiquiatra muito importante na história da saúde do trabalhador no Brasil, ela já vem usando esgotamento já há bastante tempo, né? E essa palavra esgotamento, ela leva logo a gente a pensar em cansaço, né? E antes de se falar tanto em burnout, já havia e continua existindo na lista das doenças reconhecidas a fadiga, pode ser chamada de fadiga patológica, que é aquele cansaço do qual você não se recupera com uma boa noite de sono. Você não se recupera com um fim de semana divertido. A semana começa e você continua se sentindo esgotado. Isso é um sinal de que algo que tem a ver com a depressão, com o próprio burnout, que não é qualquer depressão, é um tipo muito específico, por isso está merecendo diferenciação, está ali te ameaçando, que a situação de trabalho não está sendo saudável. E não é normal, não é algo que dos ossos do ofício, que o trabalho leve alguém a uma situação de esgotamento a ponto de um fim de semana não te deixar descansado para retomar segunda-feira.
Então, acho que esse é central, né? Você disse que no burnout é usada a palavra cinismo. É sim, eu vou te dizer, e a nossa audiência um pouco da onde vem isso, né? É que o burnout ele tem uma característica que pode até aumentar o preconceito, que é um tipo de mal-estar, de depressão, que é muito focado no trabalho. Então a pessoa pode ter ânimo para ir ao cinema, para estar com a família, para brincar com os filhos, e não ter ânimo para trabalhar. Diferente de outros tipos de depressão que são mais generalizadas na vida pessoal, na vida de trabalho, tudo junto. A pessoa não tem vontade, numa depressão grave, de levantar da cama nem para ir à praia, para passear, para o programa que ela mais gosta na vida. No caso do burnout, não. O mal-estar ele aparece mais na situação de trabalho e não tanto em outras, né? Então, isso é uma característica importante para não permitir que desqualifiquem seu mal-estar. E acontece muito com profissões que são de alta demanda para o humano, professores, pessoal de saúde, enfermagem, que é muito demandada para o bem-estar da clientela que está sendo atendida, das pessoas doentes que ela tem que cuidar, né? E acontece muito com pessoas muito autoexigentes, que sonharam muito em trabalhar naquilo e fazer grandes coisas. Pessoas muito idealistas e que chegam lá, como eu estava dizendo, não conseguem ter orgulho do que fazem. Não conseguem fazer aquilo que elas pensaram que seria sua missão na vida como trabalhadora. É aquilo do qual ela poderia se orgulhar. E aí ela não consegue. E aí a decepção é muito grande e essas pessoas podem produzir defensivamente uma situação de indiferença. O paciente está lá berrando de dor e parece que aquela pessoa não está ligando. Mas como ela já vem há tempo não conseguindo dar o atendimento que ela considera adequado, então começa a criar defesas psíquicas para não desmontar de vez, né? Daí que as pessoas falam em cinismo, né? Uma professora que parece não se importar com a turma de alunos, um médico, um enfermeiro que parece não se importar com os seus pacientes, com seus clientes, né? Mas isso não vem assim, né? Do nada. É que há um grau de sofrimento do próprio trabalhador de educação, do próprio trabalhador de saúde, que faz com que ele tenha que se defender um pouco daquela angústia. E acho que isso se repete em quase todas as profissões que a gente conhece, porque conforme você estava trazendo para a gente essas características e esses exemplos, eu aqui, né, no meu micro-universo, já consegui identificar diversas pessoas que se encaixam em profissões diferentes, da área da limpeza, passando pela minha área, o jornalismo, indo para a área da saúde, né, com pessoas com as quais a gente convive muito, educação, atendimento ao público, comércio, prestação de serviço, motoristas, entregadores, profissões que estão cada dia mais comuns, né, nesse esquema de precarização do trabalho, que a gente percebe no nosso país e no mundo todo. Sim. Então, realmente as dinâmicas do capitalismo estão explicitamente levando a nossa massa de trabalho ao esgotamento. Acho que a palavra esgotamento, a gente usa o burnout porque é um termo bastante conhecido, sim, mas é importante a gente usar esse termo esgotamento porque ele fica explícito do que a gente está falando. As pessoas estão esgotadas. Os trabalhadores e as trabalhadoras do nosso país, do nosso planeta, estão em processo de esgotamento. Essa bolha vai explodir, não tem como. Agora, você comentou com a gente ao longo da nossa pesquisa e já deu também algumas dicas aqui na nossa conversa de que esse caminho é importante, né? A necessidade de se pensar em novas relações de trabalho para diminuir os índices de adoecimento, né? Em vez de focar no diagnóstico, né? No esgotamento, na doença mental, apenas também focar na estrutura do que a gente está oferecendo para os nossos trabalhadores e trabalhadoras, que são parte essencial
da nossa sociedade. Todo mundo é substituível. A gente ouve muito isso nas empresas, mas uma hora essas substituições vão acabar. Se a gente adoecer todo mundo, uma hora não sobra ninguém. Que medidas seriam essas? Que mudanças essenciais são essas, Cláudia, nessas relações? A estrutura tem que realmente ser desmontada e repensada, né? Eu acho que o que se preconiza, né, e a OIT já preconiza isso, surpreenda-se, desde 1950, mais ou menos. O que precisa para uma qualidade de vida no trabalho melhor? A gente tem isso muito comentado nos artigos do professor Francisco Lacaz. Precisa maior participação dos trabalhadores nas decisões cotidianas, miúdas e grandes do trabalho. Trabalhador, e isso tem tudo a ver com a formação de coletivos e de coletivos estáveis, que é algo que dá sustentação a que os trabalhadores possam melhor defender aquelas coisas necessárias para ter orgulho do seu trabalho, para negociar com as empresas nas situações em que há mesas de negociação, mudanças na organização do trabalho, mudanças na tecnologia, mudanças nos critérios de qualidade, os trabalhadores poderem participar dos critérios de qualidade, dos critérios de avaliação de desempenho, é muito importante. Então, uma gestão mais participativa, de fato, não por enquete, não por pesquisas de clima, participação de fato, né? É muito importante. E é mais importante porque a gente vê, por exemplo, sindicatos bem intencionados, querendo proteger a saúde de seus trabalhadores, brigando por atendimento psicológico para os trabalhadores, terapia, psicoterapia. Muito mais importante do que a psicoterapia para quem já está adoecendo é a mudança das normas de trabalho, do grau de participação dos trabalhadores, da possibilidade da existência de coletivos de trabalhadores fortes no dia a dia de trabalho. Então, daí que eu celebro tanto essa luta contra a escala 6x1, porque é uma coisa que vem mesmo da experiência dos trabalhadores, que eles estão percebendo que isso é extremamente negativo para a saúde. E não é só porque prejudica a vida fora do trabalho. É por isso, sim, que é importantíssimo, mas é também porque isso vem acompanhado de uma série de outras medidas que fazem parte do pacote da gestão por metas neoliberal. Então, mais participação, mais coletivo, mais compartilhamento e valorização do saber que os operários e os trabalhadores em geral têm, que vem da experiência. Isso permite que a luta dos trabalhadores por sua própria saúde se torne mais efetiva. Sem dúvida. Enquanto você estava falando, Cláudia, eu estava lembrando da nossa, posso acho que usar um adjetivo aqui, apesar de ser jornalista, famigerada reforma trabalhista, que a gente encara desde 2016, né, daquele termo lamentável que a gente passou a usar, né? Não negocia com o patrão, não precisa do sindicato, e do enfraquecimento das nossas instituições de representação de trabalhadores e trabalhadoras, sindicatos, fundações, sim, coletivos, e realmente é uma situação insustentável. Cláudia, eu queria muito te agradecer por essa conversa, eu acho que a gente ainda vai falar muito sobre esse tema em 2025, espero ter uma oportunidade de conversar mais contigo também, e obrigada, viu? Obrigada pela presença. É uma temática sensível e que emociona até a gente que está aqui conversando, né, Cláudia? Então, obrigada demais. Sim. Eu é que agradeço o convite, um prazer participar. Estou disponível quando a gente quiser combinar outras conversas. E a gente agradece também você que ficou aí nos ouvindo, que está participando desse debate, que está fazendo essas reflexões. Leva esses debates para suas redes sociais, faz os seus comentários. Nas redes sociais do Brasil, de fato, nós estamos aguardando sua opinião. Mas não deixa de debater na mesa do jantar, no almoço com os colegas e as colegas. Se a gente não debate,
o assunto vai para baixo do tapete. E é claro que essa decisão de trazer o esgotamento, né, a síndrome do burnout para a esfera oficial, ela é muito importante politicamente, no caso da decisão que está vigente em relação ao código da OMS, previdencialmente desde 2023, mas o mais importante mesmo é que a gente se conscientize dos nossos direitos e desse debate, da importância desse debate. Finalizando por aqui o primeiro episódio do Repórter SUS de 2025. Vamos juntos, viu? Até o fim do ano e juntas também, até o fim do ano, discutindo e debatendo o nosso Sistema Único de Saúde, a nossa saúde pública, o nosso bem viver e a nossa qualidade de vida. O Repórter SUS, como você já sabe, mas a gente precisa celebrar, é uma parceria entre o Brasil de Fato e a Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, da Fundação Oswaldo Cruz, a nossa Fiocruz. Para saber mais, vai lá no brasildefato.com.br e no epsjv.fiocruz.br. Apresentação Nara Lacerda. Na Fiocruz, a produção é de Juliana Passos e no Brasil de Fato, de Letícia Holanda. Até semana que vem.